galera, tudo bom com vocês? Saudade de todos. Estamos retornando hoje aí, depois desse período, né? E vamos revisar aquilo que a gente já visualizou antes de sair de férias, que foi produto notável. E a gente vai avançando com a matéria, tá bom? Então vamos lá, a gente terminou o bimestre antes de sair de férias, essas férias aí que a gente ficou trancado dentro de casa, falando sobre produto notável, né? O que é produto? É uma multiplicação, certo? E é notável porque ele vai se repetir várias vezes e a gente aprende como é que faz para não precisar ficar fazendo conta o tempo todo. Então, olha lá, produto é uma multiplicação, né? Alguém elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, como era que a gente iria solucionar esse a mais b ao quadrado aí, ó? Eu tinha que fazer a mais b vezes a mais b, fazer toda a propriedade distributiva, e aí no final eu ia chegar nesse resultado aí, ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, né? E aí a gente viu tudinho esse passo a passo antes de sair, né? No bimestre passado, ó, certo? E aí a gente foi vendo vários exemplos. Eu estou colocando aqui um exemplo que estava lá no vídeo passado, que eu mandei para vocês, mais um exemplo, de como chegar nos resultados, tá? Então vamos lá. Tá? Vou pegar esse último exemplo aqui para a gente relembrar, esse 2x mais 3 ao quadrado. Primeira coisa que você tem que pensar é que 2x mais 3 ao quadrado tem um primeiro termo, que é 2x, e 3 é o segundo termo. Aí qual era a regrazinha que eu até brinquei com vocês? Bora fazer um mantra. É o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? Então pega aí, esse último exemplo, 2x mais 3 elevado ao quadrado. Tá? Quem é o primeiro termo? É 2x. Quem é o segundo termo? É 3. Aí é só aplicar o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. E a gente vai conseguir solucionar. Esse vídeo está todo detalhado, está postado no YouTube, foi a explicação da aula anterior que a gente viu, tá bom? Dá uma revisada lá para vocês recapitularem, porque hoje a gente vai passar para o próximo produto notável, né? Que é o quadrado da diferença de dois termos. Olha só, ele é bem parecido com o anterior, né? Esse é o quadrado da soma de dois termos, certo? E o que a gente vai ver hoje é o quadrado da diferença de dois termos, tá bom? Então ele é praticamente igual. Eu vou voltar mais uma vez aqui, ó. Olha aí, ó. O mantra desse daqui era assim, ó. A regra para a gente decorar era o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, certo? A regra desse daqui para a gente decorar vai ser praticamente igual. A única coisa que vai mudar é o sinal, tá? Vocês vão já verificar aqui comigo. Então vamos lá. Bora recapitular aqui. O que é produto? Produto é uma multiplicação. Então, a menos b elevado ao quadrado é a menos b vezes a menos b, porque o número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Concorda comigo? Então, se eu tenho aí, ó, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 6 ao quadrado, 6 vezes 6. A menos b ao quadrado é a menos b vezes a menos b, certo? E aí vocês teriam que fazer aí, ó, a propriedade distributiva, né? O que a gente chama de chuveirinho. Então, bora fazer essa propriedade distributiva aí. A vezes a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab. Menos b vezes a, menos ba. Olha aí, importante. Lembra que essa ordem não importa. A ba e a b é a mesma coisa. Pode trocar essa ordem aí, não tem problema, tá bom? Menos b com menos b vai ficar mais, né? Porque menos com menos é mais. B ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui? Olha lá. Esse menos AB com esse menos BA, a gente junta porque eles são termos semelhantes, certo? Se eu tenho um AB e um BA, esse BA é a mesma coisa que AB, basta trocar essa ordem aí que não tem problema. Então, um AB com um AB, na verdade, são 2ABs. Só que aí está negativo, então vai ficar menos 2AB. Então, se a gente olhar na propriedade distributiva, olha só o que aparece bem aqui no finalzinho. Pode olhar aí no final, ó, tá assim. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Olha bem para isso. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Vou voltar? Volta, 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 volta. Olha aqui em cima, que está escrito de azul aqui, ó. O produto notável A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Presta atenção aqui, ó. Esse era o quadrado da soma de dois termos.
Tá vendo que os dois sinais são positivos? É? Agora eu vou voltar para cá. Olha só, preste atenção. Vamos aqui comigo. Olha no finalzinho, a última coisa que está escrito aí. A ao quadrado menos 2ab mais b quadrado. É muito parecido com o anterior. Só que lá no anterior eu tinha dois sinais positivos. Aqui eu vou ter um sinal negativo e um sinal positivo, certo? Então como é que a gente vai fazer para a gente não se perder? Tá? Vamos lá. Eu vou observar que está escrito assim, ó. A menos b ao quadrado, né? O que eu tenho que responder? Eu tenho que fazer o seguinte, olha só. A vai ser o primeiro termo, certo? E B vai ser o meu segundo termo. Então, quem é o primeiro termo? A. Quem é o segundo termo? B. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o quadrado da diferença de dois termos e eu sei que ele é igual a quanto? O primeiro termo é elevado ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o A e elevar ele ao quadrado. Porque eu tenho que pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Depois eu vou fazer o quê? Ó? Menos duas vezes o primeiro e o segundo termo. Então, menos duas vezes o primeiro e o segundo termo. Aí olha o que vai aparecer aí, presta atenção. Ó. Menos 2, que multiplica o primeiro termo, que é A, e o segundo termo, que é B. Certo? E para terminar, como é que a gente vai terminar? Mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá? Mais B ao quadrado. Então, vamos recapitular aqui. Ó. Vamos decorar para a gente não esquecer? Vai lá? Professor, todas as vezes que aparecer a menos b ao quadrado, ou qualquer outra coisa parecida com isso, como é que eu vou resolver? Eu vou pegar o primeiro termo e vou elevar ao quadrado. A ao quadrado. Depois eu vou fazer menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Por isso ficou menos 2 vezes a vezes b. E para terminar eu vou colocar mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então ficou mais b ao quadrado. Então olha aí como é que vai fazer. Vamos lá, para mim, presta atenção. Produto notável a menos b ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Fala aí para mim, ó. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao primeiro termo elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Tem que estar com isso na ponta da língua. Então, vamos lá? Seguindo comigo. Olha aí, ó. Olha esse exemplo. Aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, tá? Está escrito aí, ó, x menos 3 elevado ao quadrado. Então, aí eu tenho dois termos que estão fazendo uma subtração, uma diferença, né? E estão elevados ao quadrado. O quadrado da diferença de dois termos. Como é que eu resolvo isso? Vamos botar na cabeça. Eu tenho que pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado. Vou pegar aqui o primeiro termo e elevar ao quadrado. Bem aqui assim, ó. Esse é o primeiro termo. X ao quadrado, certo? Agora eu vou pegar duas vezes o primeiro termo e o segundo termo, certo? O primeiro termo é x e o segundo termo é 3. Então vai ficar menos 2 vezes x vezes 3. Para terminar a história, eu vou pegar o meu segundo termo e vou elevar ele ao quadrado. Então vamos aí, ó. 3 ao quadrado. Então olha para cá para mim, presta bem atenção. Olha aí, ó. A menos b ao quadrado. Vai ficar o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo. Lembra aqui que o primeiro termo é A e o segundo termo é B? Desculpa, vamos lá. Bem aqui, ó. Quem é meu primeiro termo é x, quem é meu segundo termo é 3. Então, olha só para cá, ó. Não começa com a ao quadrado e termina com b ao quadrado? Então, aqui vai começar ó, com x ao quadrado e vai terminar com 3 ao quadrado. E quem é que vai ficar aqui no meio, professor? Quem é que vai ficar aqui no meio? Ora, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Decorei comigo. O quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. E aí, como é que vai ficar? Vamos ver? X ao quadrado se mantém, né? Menos 2 vezes x vezes 3 vai dar quanto? Menos 6x, né? E 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. Pronto. Resolvemos de cabeça, sem precisar fazer chuveirinho. Vamos para o próximo exemplo. Olha aqui o próximo exemplo. X menos 1 elevado ao quadrado. Desculpa, x nada, é y. Vamos ver bem aqui. Ó.
y menos 1 elevado ao quadrado. Quem é o primeiro termo? Y. Quem é o segundo termo? 1. O que a gente vai fazer? Pegar o y e elevar ao quadrado. Vamos lá? Agora é menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, é menos 2 vezes y vezes 1. Quer ver aí? Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Viu? E para terminar, o segundo termo elevado ao quadrado. O segundo termo não é 1? Então, ficou 1 ao quadrado. Então, a regra. Pega o primeiro e eleva ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E, por último, faz o quê? Eleva o segundo termo ao quadrado. Vamos seguir. Próximo exemplo. Ou não, continuar resolvendo. Y ao quadrado é y ao quadrado. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2, né? Então, aqui vai dar menos 2y. Opa, saiu um x aí. Ih, acho que eu digitei errado. Ajeita aí para mim, que aqui não é x não, aqui é y. É menos 2y. Corrija aí, por favor. Tá? E para terminar vai ficar 1 ao quadrado, que vale 1. Então a gente resolveu sem nenhum problema, né? Tirando o meu erro de digitação aqui, que aqui onde está escrito x, na verdade é y. Vamos seguir. Olha essa aqui, ó. Quem é o primeiro termo? 2x. Quem é o segundo termo? 3. Então, vamos fazer assim. Regra. Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado. Pronto. Menos 2 vezes o primeiro termo e o segundo termo. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Menos, tá? 2 vezes o primeiro termo e o segundo termo, certo? Para terminar, eu vou colocar o segundo termo elevado ao quadrado. Então, nossa regrinha qual é? Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Vamos recapitular. Quem é o primeiro? X. Quem é o segundo? 3. O primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Viu? Olha aqui, ó. Quem é o primeiro? Y. Quem é o segundo? 1. O primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vem para cá para baixo. Quem é o primeiro? 2x. Quem é o segundo? 3. O primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. E a gente resolve. Presta bem atenção, ó, que esse 2x ao quadrado aqui, ó, tá todo mundo elevado ao quadrado, certo? Então, ele vai virar o quê? 4x ao quadrado, tá? 2 vezes 2 vezes 3 vai dar quanto? Menos 12x. E 3 elevado ao quadrado, quanto é que vai dar? 9. Então, sem precisar fazer propriedade distributiva, a gente consegue resolver esse produto notável, sabendo essa regra. Então, olha só, presta atenção aqui. Está elevado ao quadrado e tem dois elementos subtraindo, eu já sei como resolver. Se está elevado ao quadrado e tem dois elementos subtraindo, é porque eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Como é que eu resolvo isso, professor? Eu vou pegar o primeiro termo e vou elevar ao quadrado, tá? Aí lá no final, olha só, o segundo termo elevado ao quadrado. Então, tem bem aqui, ó, o primeiro termo elevado ao quadrado. No final, o segundo termo elevado ao quadrado. E quem é que fica aqui no meio? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, certo? Então, vamos recapitular. Quem é o primeiro termo? 2x. Quem é o segundo termo? 3. Como é a regra? O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo. Tranquilo? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente vai vendo em seguida e eu vou postar uns exercícios no livro para vocês fazerem. Tudo bem? Boa semana para vocês. Na segunda-feira a gente retorna. Tchau, tchau.